paz do Senhor, amada igreja, amado irmão, amada irmã, seja bem-vindo a mais um culto da série Falando de Deus. E que Deus nos fale grandemente aos nossos corações, que Ele possa trazer uma resposta àquilo que nós temos buscado sedentemente da parte do Senhor. Como sempre fazemos, quero fazer uma pequena introdução e falar um pouquinho de um filme que gostei muito, chamado Superação, o Milagre da Fé. Inclusive, esse filme já está passando há algum tempo nos canais fechados, né? Se eu não me engano, na HBO, você vai encontrar esse filme sendo transmitido. Eu recomendo, se você assim desejar assistir. Esse filme, Milagre da Fé, ele relata a história real, é um acontecimento real, que envolveu um jovem de 14 anos chamado John Smith. Ele estava passeando com seus amigos numa manhã de inverno num lago congelado. Isso é muito comum lá nos Estados Unidos, os lagos congelam e as pessoas andam, esquiam sobre ele. Lá em São Luís e Missouri, quando acidentalmente o lugar que ele estava, o gelo quebrou, ele cai, afunda no lago gelado e se afoga. Diz a história, diz os fatos, que chegando ao hospital, John foi considerado morto por mais de 60 minutos, ou seja, mais de uma hora. E a sua mãe, Joyce Smith, juntou as suas forças e pediu, clamou a Deus para que seu filho sobrevivesse. E a sua poderosa oração foi responsável por um grande milagre. Superação, o milagre da fé, não relata apenas o ocorrido com esse jovem de 14 anos, John Smith, que ao cair no lago ficou praticamente mais de uma hora considerado como morto, mas ele também traz fatos reais e foca, né, outros acontecimentos, né, como por exemplo a fé dos seus pais na busca de Deus, né, de estar ali lado a lado com o filme, né, e o filme vai ganhando uma identidade e ela vai além da religiosidade, mas ela mostra, né, que ninguém é perfeito, que todos, né, temos que buscar o melhor um do outro. A superação gira em torno, então, de um caso que movimentou toda uma pequena cidade e a família, e também os moradores, os médicos, os bombeiros, a igreja, onde todos, numa mesma preocupação do bem-estar daquele rapaz, buscaram a Deus, oraram a Deus. Então, é narrado no filme alguns momentos vivido, né, por algumas pessoas que tiveram uma participação mais direta nesse trágico acidente com John Smith. Tem a interpretação do amor da materna de sua mãe, que não saiu do lado dele em nenhum momento, do seu pai, que apoiou a sua mãe, a presença da igreja, né, que foi importante para a família, a igreja que eles frequentavam, e o apoio pastoral também daquela igreja. Uma atenção especial é dada à interpretação do pastor daquela igreja local, que ele era considerado pelos seus pais como sendo um pastor moderno, vamos dizer assim, ou fora dos padrões, pelo menos aos olhos deles, principalmente a sua mãe, que era muito conservadora. E seus métodos não eram assim bem vistos pela mãe de John, mas aos poucos o preconceito foi dando lugar a um respeito e uma amizade sincera e profunda. A superação, ele aproveita para encontrar modos de demonstrar outros tipos de diálogos da igreja com a comunidade jovem, como a cena que aparece de um musical onde um rapper, né, se apresenta. E apesar de soar de um tanto didático, fala também, né, sobre o modo de viver religioso que está presente no lugar, mesmo com pensamentos diferentes. O filme inclui a experiência de um bombeiro ateu chamado Tommy, né, que foi o bombeiro responsável em tirar o rapaz de dentro daquele lago gelado, e ele estava ouvindo a orientação do seu chefe, da sua equipe, para onde ele deveria seguir para localizar o rapaz naquele lago, e na verdade quem estava falando com ele era Deus. Era Deus que estava falando, né? E isso mexeu muito com ele, né? E a voz do bombeiro, então ele imaginava que era a sua equipe, mas na verdade era Deus falando com ele. Então, Superação, Milagre da Fé é uma história que fala sobre a união, o milagre, né, em meio de tempos de descrença e medo. É também a história sobre um grande amor fraternal, né, e a que ponto ele pode chegar, com a mensagem emocionante e repleta de cenas que nos leva à reflexão da vida, o poder da oração de um coração contrido.
eu recomendo que você assista. A Bíblia também nos cita vários exemplos do poder da oração, mas eu quero ler para vocês uma oração especial. Eu acho que é uma das passagens mais curtas que relata a história de vida de uma pessoa, que está em 1 Crônicas 4, versículo 9 e versículo 10. 1 Crônicas 4, versículo 9 e versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao pedido de Jabes. Jabes, um homem que conseguiu, através de uma oração, mudar toda a sua história de vida. Inegavelmente, Jabes nasceu debaixo de preconceitos só pela parte que nós lemos no versículo 9. Recebeu um nome na qual ninguém queria receber ou desejava receber. Porém, mesmo assim, não deixou que isso moldasse a sua história de vida. Sem dúvida, essa história tem muito a nos ensinar. Apesar de ser uma das mais curtas biografias, o autor fez questão de mencionar esse homem chamado Jabes. Sua mãe deu o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. A parte 1 do versículo nós temos: Jabes foi o homem mais respeitado ou ilustre, em outras passagens, de sua família. Presta atenção nessa primeira parte. Nós não sabemos ao certo porque esse título de homem respeitado e ilustre é atribuído a Jabes. Contudo, muitos acreditam que é por causa da sua inconformidade com a decretação de derrota em sua vida. Ele estava inconformado com esse nome que representava uma derrota, alguém sem sonhos, sem esperança. Quando somos colocados frente a frente com o fracasso, alguns desistem, outros não. Alguns desistem, outros não. Se a própria família emitiu um decreto de que ele seria um desfavorecido, sem futuro, sem sonhos fracassados, Jabes poderia, nesse cenário, se entregar à derrota ou se entregar à maldição lançada sobre sua vida. Mas nós vamos ver que Jabes reagiu de uma forma surpreendente, que reverteu toda a sua história de vida. E Deus também não quer que nós hajamos como derrotados. Nós não somos derrotados. O oposto de sucesso não é o fracasso, e sim a desistência. O oposto do sucesso não é o fracasso, e sim a desistência. Jabes entendeu isso, não desistiu de ser uma pessoa abençoada por Deus, mesmo que seu nome apontasse ou representasse ao contrário. Mesmo que te apontem como um derrotado, saiba que você é um escolhido e abençoado por Deus. Saiba disso. Muito embora Jabes tivesse um passado marcado pela derrota, ele reagiu àquela situação e superou os seus traumas. De certo, Jabes é citado como o mais ilustre de sua família. E o início do versículo 9 nos deixa isso muito claro. Porque foi ousado em orar a Deus e buscar a Deus aquilo que ele desejava. E por intermédio da sua oração, a sua vida mudou por completo. Podemos dizer que Jabes caiu nas graças do Senhor. Você caiu nas graças do Senhor. Nós estamos embaixo das graças do Senhor. Através dessa curta e pequena oração, vamos aprender o poder que temos nas mãos, irmão. E do que importa para Deus não são longas e difíceis palavras, mas a sinceridade do nosso coração, a nossa humildade e simplicidade de buscar ao Senhor. Jabes foi um homem mais respeitado da sua família, diz na parte A do versículo 9. Quando buscamos o significado de respeitado, encontramos a seguinte descrição, isso nos dicionários: aquele que se distingue pelo brilhantismo, por qualidades dignas de louvor, alguém que é célebre, eminente, notável.
Jabes era um homem notável. Você, minha irmã, meu irmão, são homens e mulheres notáveis. Se buscarmos alguém notável na sociedade, alguém com grandes conquistas, podemos até citar como exemplo Bill Gates. Ele é um homem notável, pelo que ele conquistou, pelo que ele criou, pelo que ele é. Ele é um homem notável. É um homem célebre, um homem que deve ser respeitado. E a Bíblia, em Hebreus 11, cita lá vários homens notáveis, homens de Deus, pela fé que eles tiveram, pelas provas que eles venceram, homens notáveis. Por que não nós não sermos homens e mulheres notáveis? O texto nos diz que Jabes era mais notável do que todos que estavam ao seu lado, ao seu redor, da sua casa. Mas o que fez o homem ser o mais notável? A resposta está no seu pedido a Deus, na sua busca a Deus, na sua oração a Deus. Ele rompeu as amarras do passado. Ele rompeu aquela maldição. E o que o Jabes faz? Ele faz 4 pedidos ao Senhor. 4 pedidos ao Senhor. Pediu bênção de Deus, pediu alargamento de suas fronteiras, pediu a presença de Deus e a proteção de Deus. 4 pedidos ele pede a Deus. E Deus atende os 4 pedidos que ele faz. Atende todos. Ele venceu os rótulos que lhe foram impostos, de um homem derrotado, sem perspectivas de sucesso, mas ele lutou contra tudo isso. Então não desista, luta contra aquilo que tenta te colocar para trás. Luta. Ele não desistiu, ele não recuou, mas ele acreditava que poderia ser diferente. Ele não ficou preso ao passado. Deus vê Jabes um homem de grande valor, ousado, de coragem, de vontade, de fé. É isso que Deus vê de nós, é isso que Deus vê de você. Então não olhe para o seu passado, pelo que falam de você, ou pelo que te rotulam, pelo que te julgam, ou pelo que eles te apontam ou te amaldiçoam. Para Deus e por vontade de Deus, o seu passado será mudado. Será alterado, Deus vai fazer grandes efeitos nas nossas vidas, grandes projetos, os nossos sonhos serão reavivados e a nossa vida será abençoada, assim como foi Jabes. Deixa eu contar uma historinha que eu já ouvi há muito tempo e hoje acabei ouvindo de novo. Fala a história de um elefante. Está chamando alguém de gordo? Não, não estou chamando ninguém de gordo, não. Estou falando a história do elefante como animal, elefante. Diz que uma criança vai até o circo. Havia uma época que havia circos, tinha animais, hoje já não pode mais, é proibido, mas há anos atrás havia essa condição. E ela vê lá um grande e forte elefante que estava preso, né, em uma das suas patas, a pata dianteira, direita, com uma pequena cordinha num toquinho enfiado no chão. E pelo porte daquele elefante, facilmente ele poderia se desvencilhar daquilo, arrebentar aquela corda, arrancar aquele toquinho, porque ele tinha força mais que o suficiente para poder fugir daquele local, daquela amarra. Mas ele não fazia isso. Ele ficava lá naquele canto, naquele espaço, né, até onde a corda lhe permitia, e lá ele se permanecia. E o jovem rapaz viu o treinador experiente que ali estava, e ele pergunta ao treinador, né, por que o elefante tão forte não escapa, né? E ele responde que esse elefante, há muito tempo atrás, quando filhote, ainda muito pequeno, né, ele foi assim, dessa mesma forma, amarrado. Mas ele era muito pequeno e a sua força não permitia com que ele se escapasse. Ele não conseguia arrebentar aquela corrente, aquela corda e arrancar aquele pino. E ele tentou isso por várias e várias vezes, sem sucesso. Foi passando o tempo, ele começou a desistir de se esforçar em sair daquela amarra. E ele passou a desistir, não fazer mais. E ele cresceu e se tornou um elefante forte, mas ele não tenta mais fugir, porque ele entende que ele não tem capacidade para isso. Então ele desistiu de se soltar, ele desistiu de tentar. Hoje, ele é grande e forte, mas não tenta mais se soltar de suas amarras. Simplesmente se conformou com ela e desistiu. Seja qual for a sua limitação, meu irmão, minha irmã, sua fraqueza, não desista de soltar as amarras da sua vida, porque Deus vai te dar força mais do que suficiente
para que você seja vencedor e que para você seja livre. Que essa história fique guardada no seu coração. Então não desista, insista, continue, marche, porque você vai vencer. Vamos aprender através dessa curta mensagem os 4 segredos que mudaram a história de vida de Jabes e vai mudar a sua história de vida. O primeiro deles, Jabes, através da sua oração, ele pede a Deus a bênção. Ele pede a bênção ao Senhor. Podemos retirar 4 aprendizados, então, na oração de Jabes, sendo que a primeira dela é o fato de Jabes pedir a Deus a bênção, Senhor. O Deus que Jabes estava pedindo a bênção é um Deus que está vivo. É o mesmo Deus que eu e que você servimos. Quando aquele homem, Jabes, entende que Deus poderia ouvi-lo, a primeira coisa que ele pede ao Senhor é a bênção. Ele não pede nada material. A primeira coisa que ele pede ao Senhor é a bênção. Quando passamos a entender que o Deus que servimos não morreu na cruz do Calvário, pelo contrário, ele ressuscitou dentre os mortos, está vivo e assentado à direita do Deus Pai. Temos a certeza de que somente ele e somente através dele é que seremos abençoados. E Jabes sabia disso, que somente através de Deus ele poderia ser abençoado. Então a primeira coisa que ele pede a Deus, que vai romper as suas amarras, é a bênção do Senhor. Se você ler lá em Mateus 11:28, está escrito: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jabes estava cansado de ser rotulado por aquele nome que significava dor. Jabes estava cansado de carregar um fardo de um cara derrotado. Jabes estava cansado de as amarras que colocaram na sua vida. Jabes estava cansado de seus rótulos, então ele queria resolver e queria tomar uma decisão de mudar aquele cenário, de mudar aquela história. Jabes, então, toma a decisão de buscar a ajuda daquele que era o único que poderia resolver aquela situação. Deus, o único que pode resolver a sua situação. Não sou eu, não é homem, mas é o Senhor. Aquele que você pedir, ele vai ouvir. E Jabes, então, pede a Deus. Pede a Deus. Para qual que seja a sua luta, a sua dificuldade, o seu problema, a solução não está no seu braço de carne, nem na sua força que é limitada, mas a solução está nas mãos fortes e poderosas de nosso Deus. É lá que você vai encontrar a resposta ao que você precisa. Jabes percebeu que a sua vida não precisava ser marcada pela dor, mas sim selada pela bênção do Senhor. A sua vida, irmão, vai ser selada pela bênção do Senhor no nome de Jesus. Há momentos em nossas vidas que ficamos presos, amarrados, com dores e com sofrimentos. Contudo, como Jabes, podemos orar e pedir a Deus a bênção. E a bênção de Deus vai nos libertar dessas amarras. Não se desqualifique para pedir a Deus achando que Ele não está ouvindo. Deus olha o seu coração e não olha o seu passado. Deus olha o teu coração, a simplicidade do teu coração. Ele não vai olhar para o teu passado, mas vai olhar para aquilo que você está buscando dele com sinceridade. E Ele vai responder. Creia. 2. Jabes rogou a Deus pelo alargamento das suas fronteiras. Em outras palavras, Jabes pede para Deus aumento de suas terras, de seus bens, de suas finanças. Ele queria ser um homem próspero financeiramente. Não há nada de errado, irmão, ser próspero financeiramente. Nada de errado. Deus pode sim nos abençoar e sejamos prósperos. Tenha desejo e vontade de conquistar mais. Claro que você vai conquistar embaixo da bênção do Senhor, de forma correta e honesta, e Deus vai te abençoar. A prosperidade é uma dádiva de Deus em nossas vidas. Deus pode fazer isso e fez por Jabes. Jabes não queria mais um passado de condenação e miséria, mas sim de futuro abundante e abençoado, diante da graça de Deus, com a botija transbordando, com tudo que ele quisesse no seu celeiro. Semelhantemente, essa é uma atitude que nós também devemos tomar e ter.
Não há nada de errado de fazer isso, não há nada de errado de pedir isso. Ao invés de ficarmos acomodados, reclamando, não consigo conquistar nada, não tenho futuro, sou uma pessoa que nada dá certo. Para com isso. Para com isso. Isso não é postura de cristão. Não é postura de cristão. Quando assim agimos, seria o mesmo que nós estamos dizendo, nosso Deus é limitado. Deus não é limitado. É acharmos que Deus não consegue mudar a nossa história de vida. Deus é o Deus do impossível, claro que ele consegue. Isso não é postura de cristão. Um cristão acredita, tem fé e espera no Senhor. Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros, somos co-herdeiros das promessas do Senhor. Convidados a sentar à mesa do Pai, convidados a cear com o Rei. Temos que acreditar nas promessas de Deus. Precisamos ter disposição de ir atrás de nossas bênçãos. Só possível através da oração. Só é possível através da oração. E Jabes descobriu esse segredo. Jabes queria mais terras. Jabes queria ser um homem próspero, um homem independente de favores de homem. Não queria depender de migalhas e nem de favores de outros homens. Para de ficar dependente de migalhas de favor de outros homens. Para de ficar choramingando. Busque a Deus. Busque ao Senhor. Seja dependente de Deus e não de homens, de Deus. De Deus. Terceiro pedido de Jabes na sua oração. Jabes suplicou a presença de Deus. Jabes suplicou a presença de Jabes. É um homem extremamente inteligente. O terceiro pedido que ele faz, que a tua mão esteja comigo. Ele clama por proteção, que tua mão esteja comigo. Veja que Jabes é um homem sábio, sabiamente faz o pedido a Deus. De nada adianta ter fronteiras largas se nós não tivermos a presença e a mão de Deus nos guiando os nossos passos. De que adianta ser próspero e estar desguarnecido? De que adianta? Sabe o que diz Salmo 127:1? Diz assim, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Não adianta nada, irmão. Você pôr um quartel ao seu redor, senão é o Senhor que guarda. E ele sabiamente pede a Deus a proteção. Vemos que no pedido de Jabes, que ele tinha um coração sincero. Seja um coração sincero perante ao Senhor. Encontramos na palavra de Deus também um outro homem que vamos dizer assim, que seja uma referência e que também, apesar de todo o seu pecado, dos seus erros, ele se humilhava nos pés do Senhor, buscava a Deus uma resposta a tudo que ele precisava. Este homem, inclusive, é conhecido na palavra de Deus como um homem segundo o coração de Deus. Ele se chamava Davi, o rei Davi. Davi diz lá em Salmo 51:11, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Que podia acontecer qualquer coisa, mas Davi não queria que Deus se afastasse dele, que afastasse dele o Espírito Santo. Davi era um rei rico, poderoso. Não pede para que Deus não tire sua riqueza, nem influência de poder, mas Davi roga para que Deus jamais afaste o espírito de sua vida. O Deus da bênção é mais importante do que as bênçãos de Deus. Presta atenção, o Deus das bênçãos é mais importante do que as bênçãos de Deus. E Davi sabia disso, Jabes sabia disso. Deus é uma fonte em nossas vidas, que jorra em nossas vidas. E ele vem para saciar a nossa sede. A presença de Deus vem para saciar a nossa sede daquilo que nós precisamos. Embora atualmente muitos se preocupem mais do que Deus pode dar do que realmente quem Ele é. Infelizmente. Estão distorcendo a palavra de Deus. Estão fazendo joguinho com o Senhor me dá e eu faço isso. Para com isso, não é assim que as coisas devem acontecer. Para superarmos as lutas, precisamos da presença do Senhor. Você e eu não podemos vencer nada se Deus não for conosco. Nada. E pedido de Jabes na sua oração. Jabes clamou pela proteção de Deus, como quarto e último pedido, guardando-me de males e livrando-me de dores. Jabes entende que seus passos, por mais que sejam prósperos, abundantes,
jamais seria uma tarefa fácil. O mundo tereis aflição, diz a palavra. Durante o caminhar, muitas poderiam ser os males e poderiam ser as dores. Job sabia disso, então ele pede a Deus para livrá-lo. E Deus atende. Salmos 46, 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. De certo que não vamos encontrar refúgio e fortaleza, muito menos socorro, fora da presença de Deus. Somente na presença de Deus é que vamos vencer o nosso inimigo, o nosso adversário, é que vamos estar protegidos, vamos estar guardados dos males, vamos estar guardados das dores. É na presença do Senhor que isso acontece. Deixa eu dar um exemplo até bem simples disso. Quando você fica perto do espelho, a sua imagem fica maior. Quando você se afasta do espelho, a sua imagem fica menor, tá certo? Com Deus a mesma coisa. Quando você se aproxima de Deus, maior ele fica na sua vida. Quando você se distancia de Deus, menor ele fica na sua vida. Então eu te aconselho, fica perto de Deus. Quando estamos perto de Deus, Ele nos protege, Ele protege nossas vidas, Ele guarda nossos passos, Ele guarda a nossa casa, Ele guarda a nossa família, Ele guarda nossos filhos, Ele guarda nossas rendas, Ele guarda em tudo a nossa vida. Nós não temos forças ou ferramentas para lidar com o inimigo, a não ser que Deus esteja conosco e seu Espírito Santo nos capacite para vencer. Caso contrário, não tem jeito. E o quinto ponto, que é a conclusão da oração de Jabes, que foi a resposta de Deus ao pedido de Jabes. Essa passagem se encerra dizendo que Deus atendeu todos os pedidos de Jabes. Todos, sem exceção. Deus atendeu todos os pedidos de Jabes. Os 4 pedidos que Jabes fez, Deus atendeu 100%. Ora, se Deus fez com Jabes, será que também não pode fazer sobre nossas vidas? É claro que pode. Depende da sua força na sua oração, depende do seu coração, depende de estar na presença de Deus, depende de você temer a Deus, depende de você buscar a Deus com sinceridade. Muitas vezes podemos ser tímidos em pedir algo para Deus, contudo, você precisa entender que Ele sempre vai escutar as nossas orações, porque Ele vai olhar o teu coração. Tenha a mesma ousadia que Jabes teve. Ore ao Senhor, busque em Deus suas bênçãos, busque em Deus prosperidade, busque em Deus proteção, busque em Deus presença. A palavra lá em Mateus 21, 22 é tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. É a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Tudo que você pedir em oração, crendo, vai receber. Jabes pediu em oração, crendo. E o que aconteceu? Ele recebeu. Ele recebeu. E você pode receber. Deus está falando agora, falando para nós, para o nosso coração. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você tem buscado de Deus, não sei qual é o seu pedido de Deus. Para de ficar correndo atrás de homem. Busque ao Senhor. O Jabes não saiu correndo atrás de pastor, atrás de sacerdote, de ninguém. Nem bispo, nem apóstolo, que eu também não sei de onde vem. Mas ele foi atrás de quê? Do Senhor. Ele foi atrás de Deus, que daria a resposta àquilo que ele busca. Foi através de Deus que ele recebeu o que ele pediu. Você pode fazer a mesma coisa aí no teu quarto, no seu carro, no seu escritório, aonde você estiver. Fale com o Senhor, apresente ao Senhor a sua petição. Eu tenho certeza que o Senhor responderá um coração contrido, um coração temente, um coração humilde à sua presença. Ele vai responder. Eu gostaria tanto de ter um coração como o de Davi, ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Se Deus me desse 1%, eu já ficaria feliz. Mas Deus pode sim dar. É só então nós pedirmos, que Ele vai nos dar sim. E vamos ter essa intimidade com o Pai. Eu te convido a nós orarmos. Onde você estiver, se você puder, que você feche teus olhos, baixe tua cabeça, se assim você puder. E apresente a Deus em oração aquilo que você tem buscado do Senhor. Eu não conheço tua vida, eu não sei a sua necessidade, mas Deus te conhece, irmão. Ele te conhece antes de você ser formado. Ele te conhece lá no ventre da tua mãe.
Ele soprou nas tuas narinas o fôlego da vida, então Ele te conhece porque Ele te informou. Conversa com o Senhor. Enquanto eu vou estar orando, vai apresentando a Deus aquilo que você tem buscado, e eu creio pela fé que você vai receber uma resposta em breve da sua oração, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santíssimo, como Jabes, Pai, orou a Ti, Pai. Ele fez 4 pedidos, Pai querido, e Tu a ele entregaste, e Tu a ele abençoaste, Senhor. Nós te fazemos agora, Pai, nossos pedidos, a Tua igreja, Pai. Eu não sei quem está assistindo, quantos estão assistindo a esse culto, Pai, se ao vivo, se em gravação, não importa, Pai querido, o que importa é que esses que estão buscando a Ti, com sinceridade de coração, assim como fez Jabes, Pai, crendo que somente o Deus vivo pode mudar a nossa história, que somente o Senhor pode quebrar as amarras, que somente o Senhor pode nos libertar dessa angústia, da tristeza de coração, da enfermidade que nos assola, da porta que não se abre, Pai querido, do celeiro que às vezes está quase vazio, Pai querido. Só o Senhor pode reverter todo esse cenário, Pai querido. Só o Senhor pode mudar a nossa história de um homem que às vezes é rotulado como derrotado, para um homem vitorioso, Pai. Eu te apresento, Pai querido, essas vidas, Pai, no teu altar, para que a sua vontade se manifeste no meio delas, Pai, para que haja um milagre, Senhor, para que elas glorifiquem o teu nome, Pai amado, em receber a bênção que vem do Senhor, que vem dos céus, em Cristo Jesus. Amém, amém. Receba em nome de Jesus. Amém.